Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio Se os Tijolos Falassem. Eu sou o Pedro Kaufmann, estou acompanhado aqui dos meus amigos Bruno Bermudes e Guilherme Julien. Hoje, Brunão, acho que é a gravação do estúdio mais especial que a gente já foi, isso aqui. Gravação lounge, cara. Você tá sentindo o conforto aí da sua casa. Eu tenho certeza que você tá vendo. Fala, meu Deus, como assim? É o Se os Tijolos Repaginado. Fala aí, Pedro. Ficou chique. Conta pra gente o que a gente vai falar hoje. Bom, a gente veio aqui. Vocês viram que a gente veio numa clínica super aconchegante, né? É uma clínica de amigos nossos, amigos mais velhos lá da Santa Casa. E é um casal de dermatologistas, então é um episódio especial, um episódio duplo. Esse casal que veio lá da Santa Casa, formado pela Santa Casa, fizeram dermatologia, prestaram o título. E assim, sem mais delongas, Peidão, eu quero que vocês conheçam essa história de perto, essa história linda de amor, de profissionalismo e que construiu esse império aqui chamado Renoir, que vocês vão conhecer de perto. Estamos aqui, Ricardo, Camila. Muito obrigado por nos receberem. E esse era um episódio aguardado, hein, Peidão? Fala aí. Esse aí a gente tentou, hein? A gente tava conversando aqui em off, era pra ser o terceiro episódio, virou 23, que eles estavam esperando a gente ficar bom. Assim, porque era aqui. Não são cobaia, né? Não são cobaia, não. É que eles não param. Por causa pronto. Era o lounge. O estúdio, né? Preparando o estúdio. Ficou sensacional. E antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu nunca posso me esquecer. Não sei que horas que você tá nos ouvindo. Então para tudo e escuta esse episódio que vem muita coisa boa por aí. Perfeito. Então, Camila, Ricardo, obrigado por receberem a gente. A gente costuma começar o episódio contando um pouquinho, como é que foi escolher carreira médica? Pra vocês isso sempre foi uma escolha óbvia, vocês se conheceram quando? Acho que isso a gente vai ter que perguntar. Antes de tudo... Não, eu esqueci, eu tô deixando lá pra frente, mas você não vai... Você tá deixando lá... O pessoal tá mal ensaiado. Então eu vou te atrapalhar, então. O estúdio é tão bonito que o pessoal tá se atrapalhando no planejamento. Pode deixar que eu vou... Eles estão nervosos. Estão querendo deixar a gente nervoso. Tá parecendo que é a terceira gravação, né? Não, mas conta pra gente um pouquinho de como foi essa trajetória de vocês. Tá, então eu vou começar contando a minha. Minha mãe é médica e eu sempre falei que eu não ia fazer medicina. Todo mundo me perguntava, eu sou a filha mais velha, todo mundo falava, e aí, você vai seguir os passos da sua mãe? E eu falava, não vou, eu vou fazer qualquer coisa menos medicina. Já quis fazer jornalismo, já quis fazer moda. E minha mãe falava, filha, você desenha muito mal, por favor, não faz isso. E aí, o tempo foi passando e eu realmente gostava de medicina. E eu decidi totalmente por minha conta, eu não tive influência lá em casa. Tanto é que minha mãe é radiologista, eu nunca pensei em fazer rádio. E eu resolvi do nada fazer medicina, não sei quando que veio esse start da adolescência, do eu não quero isso de jeito nenhum, até tá bom, eu vou fazer, é isso que eu quero. E eu fiz colégio lá no Arquidiocesano, e aí quando eu resolvi que eu ia fazer medicina, aí eu fui pra etapa, fazer um colegial mais pesadinho, mais direcionado, fiz cursinho, porque eu queria passar em São Paulo de qualquer jeito, eu tinha passado em algumas outras faculdades, e aí fiz o ano de cursinho e fui pra Santa Casa, entrei na Santa Casa em 2010, foi quando eu conheci o Ricardo, mas a gente era só amigo. Pronto. Sem cronologia. Sem cronologia. E você? Bom, vamos lá. Então, antes de tudo, obrigado por terem convidado a gente para fazer o podcast, mesmo tendo demorado alguns meses aí. A gente enrolou. Mas acho que agora deu certo, num ambiente bem mais interessante, bem mais agradável e que cabe todo mundo, né? Não, e uma conversa, olha isso, que é agradável, belíssima. Só falta um negocinho pra tomar, né? E eu falei pro Brunão que a gente ia trazer uma cerveja. Bom, vai embora o episódio. Diferente da cá, na minha família não tem médicos. A maioria, todos são dentistas praticamente, então da área da saúde, porém não são médicos. Então eu, como filho da caçula, eu tinha certeza que eu não queria odontologia. Então eu tinha que fazer alguma coisa sem ser odontologia. Então a medicina veio com tudo, porque era uma coisa que me desafiava, colocava o filho caçula, tem que provar alguma coisa para a família, tem que fazer alguma coisa diferente e tudo mais, que seja mais difícil e um pouco mais trabalhoso, então acabei fazendo medicina. Claro, sempre convivi muito no ambiente de saúde, então acho que isso teve uma influência muito forte. Como começou a minha história na medicina? Então, no colegial, no interior, eu sou de Poços de Caldas, não sou daqui de São Paulo.
estudei a minha vida toda lá, e aí passei no vestibular direto do colegial. Claro, eu nunca fui o aluno exemplar, o perfeitinho, que tirava as melhores notas. Eu sempre fui esperto e sempre deu tudo certo, e a minha prioridade era sempre o esporte e estar no clube e fazer qualquer coisa que não estudar. Mas nunca fui mal e deu certo, passei direto no colégio, numa faculdade de medicina particular, em Minas mesmo, mas não queria, mas fui. Aí comecei, fiquei 6 meses lá e desisti. Desisti porque eu não queria morar em cidade pequena, não era aquela cidade que eu queria, não era aquela faculdade que eu queria. E aí eu vim para São Paulo e comecei cursinho. Comecei a Tamandaré, fiz 2 anos de Tamandaré. No primeiro ano passei na Santa Casa, não quis, falei, não... Tem que ser porco. Posso falar porco? Pô, lógico. Posso falar porco? Ele autorizou. Que agora ofende, né? Ele autorizou. Que agora ele é um azinho, né? Então Até o papo do Brunão tá diferente. Vai que ele tá rodando na Neuro, chega com tudo engravatado. É, tá e tal. diferente, Não, o que Brunão lá tá no diferente. HC. Os caras. Te olha por cima, assim, né? Bom, aí fiz o cursinho, passei na Santa Casa, não quis ir, passei em outras faculdades, não quis ir, fiz mais 1 ano de cursinho, eu tinha certeza que eu ia ser porco, não fazia nem questão da Paulista. Bom, de novo na Santa Casa, aí passei na primeira lista, vai, matricula, começa. Mas mesmo assim você vai, né, com aquela, poxa, quase ali de novo, e aí demonstrei interesse por Ribeirão, tinha chance de ir para Ribeirão. Aí naquela época, tem tanto tempo, né, 2009, se você fosse chamado, você tinha que ir para a vaga, senão você perdia a vaga da Santa Casa e de Ribeirão. Bom, faltaram 12 e fiquei na Santa Casa. Mas meu desespero no final era, e agora que tá chegando a lista de Ribeirão e eu não quero sair da Santa Casa, né? Porque depois que você entra e fica ali, você já desespera e não quer mudar. Então, fiquei, deu certo, e aí... Foi que legal. Foi o que boa parte já conhece, mas... Não, legal. muito legal a história de vocês. E como é que foram fluindo as coisas na faculdade pra vocês chegarem no final do 6º ano? Pensando, putz, não, eu quero fazer dermatologia. Vocês se conheceram quando? Como é que foi isso? Bom, eu entrei com a 48 em 2010 e caloura, perdida, não sabia nada de nada. Eu achava que eu queria ser pesquisadora, eu achava que eu queria escrever trabalhos científicos, queria seguir para a área de oncologia e tudo mais. E aí, eu até não vou nem falar que eu não estava estudando, mas assim, eu estava estudando de uma maneira totalmente errada, péssima. E aí, Você tinha o Leninger lá ou não? eu tinha e eu grifava. E aí começou a tudo ficar ruim, assim, eu era do vôlei, aí eu falei, não, quer saber, eu vou sair de tudo pra estudar, porque eu não vou passar de ano. Aí eu saí de tudo, não passei de ano. E aí, óbvio, e aí, assim, foi eu falo isso, perdoa, pessoal da 48, mas assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque deu um reset na minha vida, e assim, se tivesse dado tudo certo, eu ia ser aquela pessoa que ia ter continuado sem ir nos eventos, porque o final de ano foi isso. Será que pra eu passar de ano eu preciso parar de ir nos eventos, sair do vôlei, não fazer as coisas? E ainda bem que não deu certo, porque aí, quando eu repeti, eu falei, bom, então eu vou fazer o que eu gosto, vou mudar todos os meus hábitos e tudo mais. E aí eu voltei pro vôlei, virei a maior arroz de festa, ia em absolutamente todos os eventos. E eu tinha tempo pra caramba, né? Porque assim, era um ano que eu tava fazendo bioquímica e depois eu fiz isto também. Então assim, tinha um monte de tempo sobrando, ficava na academia 2 vezes por dia, tava fazendo trabalho científico, participei de muita liga e fui do DC, eu fui diretora científica, sei lá que cargo que eu era no DC. Eu fiz tudo nesse ano e foi incrível. E aí eu fui sentindo, assim, eu gostei, fiz muita pesquisa, fiz iniciação científica na bioquímica e assim, me reconectei com tudo da Santa Casa. Eu fiz um pouco de cada coisa na Santa Casa. Sempre gostei dessa parte de atlética e tudo mais, então o tempo foi passando, aí eu só não fui do cama. Na verdade, ela foi de tudo isso porque ela não sabe falar não. Então, se alguém convida, ela vai assim. Também. Então... E eu odeio ter tempo livre. E eu tinha muito tempo livre. Então, eu fui abraçando as coisas. Fui fazendo, exatamente. E foi ótimo no fim. Porque aí, esse ano, assim, foi muito significativo, exato. E aí, o trabalho científico que eu fiz, as ligas que eu frequentei, no fim me levaram pra Brown, que eu fiz o estágio lá
pesquisadores do futuro. Então, assim, foi um ano que valeu a pena em todos esses sentidos, sabe? E aí eu já pensava em fazer dermato, é uma coisa que eu gostava, mas eu tinha certeza que ia ser dermato e onco, até durante a residência. Eu falava, não, é dermato porque onco, e eu perdi minha avó de melanoma. Eu nunca fiz uma associação disso diretamente. Mas, no fundo, acho que tem alguma associação indireta. Nunca foi, assim, aquela coisa, né, direcionada. E aí, tudo me encaminhou pra dermato. E fui, assim, vivi 7 anos ótimos na Santa Casa. Fiz tudo mesmo. E aí, chegou no 5º ano, eu achava que eu ia fazer GO. Falei, não, eu vou fazer GO. Porque o internato da GO... É muito legal o internato, Sim, né? legal, é muito legal. E aí você ativamente participa das coisas, você sai se achando, você fala assim, nossa, acho que eu sou melhor que os residentes. eu peguei aquela transição Eu peguei a virada também. Exato. Aí você ensina os caras a falar. Exatamente. Você tá no Galera não segundo sabe mês. nem onde fica as coisas na Santa Casa, você tá lá. Eu conheço as tudo. gavetas. Exato. O espéculo aqui na minha mão e a vaginose. Eu sei onde tá. E aí eu peguei exatamente essa transição na GO. Então, eu me achei, nossa, muito bom em GO. Eu falei, eu vou pra GO. Eu lembro de uma conversa que eu tive com meu pai. Falei, não, pai, se eu tivesse que decidir agora, fazer o X agora, eu faria em GO. Só que aí baixou um pouco a poeira, eu fui pra outros estágios, pensei melhor e falei, não, sempre quis dermato, tava entre os dois, vou continuar na dermato. Eu sempre gostei muito de tudo. E aí, então, a minha trajetória na dermato veio desde essa época aí que eu não tinha nada pra fazer. Eu entrei na Liga de Hanseníase e fui presidente de não sei o quê, fiz trabalho na UBS Barra Funda, eu fiz uma trajetória na dermato, em paralelo com outras que eu gostava, sabe? E aí foi aí que eu entrei legal. na dermato. Do Ricardo é um pouquinho diferente. Bem diferente. Bom, Bom, você falou que você gostava de treino, né? não, a Você minha vida não mudou muito do colégio para a faculdade. Eu fiquei na faculdade com a mesma rotina que eu tinha no colégio. Então, vou falar que eu fui um excelente aluno, mais dedicado, que sabia tudo e que tirava excelentes notas. Não, sempre foi suficiência. Se eu tinha que ter um 7, era o 7 e tá tudo bem. Isso que ele falou, E se eu 7 a tinha- 10. Se eu tinha direito a pegar a primeira época, a segunda época, o que fosse, a gente ia lá conforme possível para dar certo. Deu certo, então tá bom. Mas não, nunca fui o melhor aluno e nunca foi esse o objetivo. Nunca acreditei que para você ser o melhor profissional, você tem que ser o que tem mais conhecimento ou que tem as melhores notas. Cara, é quem tem melhor jogo de cintura, quem sabe se virar melhor e resolver situações totalmente inesperadas. Para mim, esse é o melhor profissional que pode existir no mercado. Bom, mas aí foram anos e anos de atlética, de esporte. Eu entrei, até tem um grande amigo, Ivan Marchetti, da 45, foi o primeiro a me receber ali no dia que os calouros chegam, na matrícula, e ele era vice-presidente da Atlética na época, e a primeira coisa que eu perguntei para ele foi, como posso fazer parte da Atlética? Óbvio que naquela época, quando podia, né, a primeira coisa, eu tomei um come bizarro, né, um esporro absurdo, você tá louco, quem é você? E por aí vai. Mas ok, deu tudo certo, a gente é bem amigo. Mas foi isso. Então, como eu já jogava antes, já era atleta antes, já dei sequência, já entrei em todos os times que podia e mais um pouco. Então, no início, fiz parte de 3 esportes, do atletismo, que eu era do peso, que fazia o dardo e tudo mais, do tênis e do hand. Mas o ombro não dá conta, né? Então, a gente vai aos poucos... no ombro. A gente vai cortando aos poucos aí, e aí fiquei no hand até o fim, que sempre foi o meu esporte e por aí vai. Bom, e aí como foi escolher a dermato? Cara, eu nunca passei perto da dermato durante os 6 anos de faculdade, justamente para não me conhecerem e eu chegar lá, quem sabe queimado, né? Porque não é o melhor perfil de pessoa para você ter como residente, ainda mais numa residência que são poucas vagas e as pessoas se conhecem muito. É melhor você chegar um pouco low profile ali, né? Então foi isso. Mas então, você já sabia que você já tinha esse interesse, mas Não. você afastava ou nada, não, zero? sim e não, né? Para não falar que não tenho familiares médicos, tem 2 primos que são dermatos, mas não tenho tanta ligação com eles a ponto de pensar profissionalmente nisso. E aí, a dermato, ela existia, mas não era uma realidade. Eu entrei na faculdade pensando em fazer cirurgia para fazer plástica, no meio da faculdade pensei em vascular, e aí a Santa Casa, a ortopedia, toda a parte esportiva encanta muito, então foi uma coisa que pesou ali, quem sabe, né? Então
Minhas poucas publicações foram na ortopedia durante a graduação, mas chegou no final, no internato, meu primeiro internato também foi GO. Então, peguei aquele fim de ano ali, a gente rodava na época em dezembro. Dezembro e janeiro nós rodamos na GO e, cara, foi fantástico, porque isso acho que não é nenhuma realidade hoje. Eu fiz 17 partos normais durante o 5º ano. Não é realidade. Claro, eu falo que eu só não fiz GO porque o dia que eu ganhei uma cesárea das residentes, que elas falaram, não, você vai fazer uma cesárea de pele a pele, vamos lá, a gente vai estar do seu lado. A coitada da chinesa que estava parindo teve uma rotura uterina e a chefe já entrou, já secou todo mundo. Tiro interno. Então, beleza. Acho que esse foi o motivo. Mas ok, aí passou todo o internato e aí acho que é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco também. Uma das coisas que me fez pensar em especialidade foi qualidade de vida. Foi como conduzir a minha vida. Eu não quero trabalhar até os 60 loucamente, não quero trabalhar como médico loucamente e deixar de viver. Né? A gente tem muito tempo de qualidade de vida, então a dermato foi uma das coisas que eu pensei que poderia me trazer qualidade de vida e que mesmo assim eu pudesse trabalhar tranquilamente, com prazer, com procedimentos. Legal ter essa mentalidade já dentro da faculdade, porque às vezes esse assunto é até negligenciado, né? Do tipo, não pode pensar nisso, né? Você tem que pensar naquilo que te move tudo, mas eu acredito que tem sim uma balança completa disso, né? Aproveitando a deixa, agora eu vou aqui acalmar a ansiedade do Brunão para falar dos nossos colaboradores, o pessoal da KV, uma empresa digital de contabilidade para médicos, porque é exatamente isso. Quando você tem um parceiro que te dá orientações, como abrir sua PJ, você já tá pensando, que nem o Ricardo acabou de comentar, na faculdade, no começo da residência, como que vai ser minha qualidade de vida, o que eu quero priorizar. É super importante que você tenha alguém que possa te instruir a termos de você tomar as decisões de forma correta, de você não ficar batendo a cabeça na hora de abrir o seu PJ. Então, será que era isso? Até acho que o próximo passo das nossas perguntas aqui. Visto essa questão toda de já ter a escolha da especialidade, de ter tido uma escolha bem racional, no seu caso, imagino que vocês entraram na residência, não foi o caso de ter que sair dando plantão, enlouquecidamente fora, ou foi? Mas foi. Foi, Como é que foi isso? Depende dos seus objetivos, porque recém-formado calcula em plantões. Né? Exato. Tudo calculado em plantões. Tudo. Mas conta um pouquinho, cara. Então. Rapidinho, aproveitar a pausa. Esse microfone tá ligado? Ele tá no ombro? Tá. Não, é que a linha tá meio baixinha, mas eu aumento aqui. Quer que chegue mais perto? Pode ser. Caramba. Vê. Oi, som. Ah, agora tá E saindo. agora? Aí, agora já tá saindo. Não, beleza. Foi tudo me interromper, gente. Imagina. Mas aí, Cássio, você tava falando então, pra você foi plantão pra caramba quando você se formou? Foi pra nós dois. Depois o Ricardo vai comentar que você vai ver que... Sério? Mesmo na residência da Dermato? Mesmo na residência. Assim, eu, como o Ricardo bem disse, eu não sei falar não e eu odeio ter tempo livre. Desde sempre, para sempre. Então, assim que a gente pegou, no meu ano foi o primeiro ano que a gente recebeu a declaração de formado antes da colação lá, bonita, na Sala São Paulo e tudo mais. Justamente porque tava todo mundo assim, a gente tem 17 dias até lá, o que a gente vai fazer? Queremos trabalhar, exatamente. Então, exato. A gente saiu da Santa Casa, foi acho que no 61, se não me engano, a gente saiu de lá, fomos direto pro CREMESP, não todo mundo, né, cada um com as suas. Eu, mesmo sabendo que eu queria dermato, a gente fez residência e estágio. Prova de estágio foi no meio de janeiro, tanto a minha quanto a do Ricardo. Mesmo assim, eu falei, eu preciso trabalhar e eu quero começar a trabalhar ontem. E aí, eu tirei meu CRM, comecei a fazer uns cálculos, porque aí já vem com as estatísticas, né? Ricardo falou assim, não, porque se você der entrada até sábado, seu CRM sai na quinta, umas coisas assim. Vou gastar dinheiro, pagar um mês que eu não vou trabalhar. Aí, eu já tava pegando plantão sem ter meu número de CRM. No primeiro dia, meu CRM saiu. Eu já tava dando plantão, e aí eu tentava organizar lá numa agenda plantão com horário de estudo. Assim, vamos combinar que a gente não estuda 12 horas por dia quando a gente tem 12 horas por dia. Sim. Então eu fazia um cálculo bem assim realista de quantas horas eu ia conseguir estudar e quantas horas eu ia conseguir trabalhar. Não foi bizarro de horário, pelo menos até passar a prova do estágio, mas eu trabalhei. Eu trabalhei até sair a prova do estágio. Aí quando saiu a prova do estágio, aprovada,
eu não tive carnaval, eu não tive nada, assim, até março, eu trabalhei. Sério? Trabalhei no bloquinho, eu fiz várias coisas, assim, agora é legal de contar, mas bem perrengue. Assim, não tão perrengue, já vi perrengues piores, eu trabalhava sempre um perrengue assistido, tipo, vou pegar um plantão de porta, mas com algum amigo, ou plantão, bloquinho, essas coisas. Mas, assim, trabalhei muito. Você caiu no mundão mesmo. Caí no mundão, total. E conta pra gente, nessa época, era tudo pessoa física, você precisava abrir PJ? Não, Tudo pessoa física, né? Tudo caixa 2. O meu PJ com a Mel, é que assim, na verdade, logo que eu comecei a me organizar direitinho, eu peguei um plantão fixo no Metropolitano. Que na época, assim, era o suprassumo que saía da Santa Casa. Não, você saía da Santa Casa e falava assim, Metropolitano é meu objetivo de vida. E aí, do nada, surgiu num papo, eu lembro até hoje, no Papo de Sabor e Arte, tinha uma, que era R1 junto comigo, eu tava acho que em abril ou maio, só que ela já tinha feito clínica, a Rebeca. E ela tava de saco cheio já tinha feito clínica, já tava calejada de Metropolitano. Ela fez clínica comigo. Ela fez clínica com o Ricardo, depois entrou no dermato comigo. E aí eu não aguento mais, eu já tava com plantões de clínica mesmo. Sim. Ela falou assim, você quer meu Cinderela fixo, semanal? Aí eu, lógico que eu quero. Não, você já aceita nem sem saber onde é, você já aceita, imagina, sabendo então, que é o filé. Caiu um filé na minha mão. E aí, e aí eu fui pegando cobertura e tudo, eu tinha meu fixo e fui pegando. E aí no Metropolitano, a gente fazia parte da empresa deles. Então, grande parte, primeiro o Metropolitano, depois o Alvorada, que foram 2 principais lugares que eu trabalhei muito. Eu fui chefe de emergência. Até o R3, exato. Eu gostava de clínica, juro. Isso que eu ia falar, minha alegria. Eu fui chefe, enfim, e também, não sei falar não, né? Mas esses 2, que eram minhas principais fontes de renda na época, era tudo registrado. Eu abri um PJ quando eu comecei a trabalhar de dermato. No fim do R2. E aí eu precisava de um PJ, aí na época eu abri, tinha algumas coisas até de clínica que eu precisava, mas foi mais por conta da dermato. Mas o caixa 2 mesmo foi lá no comecinho. E algumas coisas esporádicas. Surgia assim, a gente fazia, mas desde o começo eu tinha no meu imposto de renda coisas de verdade, assim, sabe? Então, talvez uma exceção, mas foi um ano que as coisas mudaram. Se a Receita Federal bater aqui por isso... Não, gente. Mas agora tá tudo em ordem. Mas agora tá tudo sempre esteve tudo em ordem. E aí, como é que foi, então, essa questão de vocês 2 juntos? Calma, demora muito. Você tá muito ansioso. Você quer a fofoquinha. Tá querendo a fofoquinha muito rápido. É disso que o povo quer saber. Vocês vão ter essa informação, mas a Renova veio antes disso, então... Não, mas eu quis dizer não só no relacionamento pessoal, mas realmente profissional, assim. Quando vocês começaram a trabalhar juntos como dermatologistas, como que foi começar a carreira de dermatologia? Porque, assim, o fato é que um monte de tijoletes e tijoletes por aí que a gente sabe que querem. Dermato é uma das especialidades mais procuradas, por isso que sempre que tem um dermato na jogada, os episódios mais escutados pelo interesse normal das pessoas. Mas como é que foi pra vocês começar a trabalhar na área? Olha, o Ricardo vai falar isso logo mais, mas assim, ele sempre me puxava, né? Foi inclusive isso que juntou um pouco a gente. A gente sempre teve muito amigo em comum. A gente nunca foi tão amigo, mas assim, tem muito 49 no Balão Humano. E o Ricardo, 47, o único, e depois vem toda a 49, e são todos os meus amigões. Então a gente tinha muita amizade. Tanto é que a gente passou um Réveillon juntos em 2016, porque foi na casa do Preps, e aí o Ricardo era amigo do Preps, enfim. Então tinha muita amizade ali, sabe? Mas a gente amigo mesmo foi muito... Quando começou essa questão profissional mesmo, porque o Ricardo queria dermato, eu já sabia que eu queria, mas eu tava no 4º ano, quando ele tava no 6º, e aí ele entrou, eu já tava lá, porque eu tava sempre fazendo alguma coisa lá, e aí, quando você foi R3, eu era R1, aí ele me ajudou no Metropolitano, depois a entrar em outros lugares de dermato. O Ricardo trabalhou muito no começo da residência, assim, no R1, de médico, né? Foi o ano que ele foi médico. Bom, primeiro que eu quase não fiz dermato. Eu prestei a prova, na minha turma, na 47, eram 8 pessoas querendo as 8 vagas. 2 de residência, 6 de estágio. E aí...
Só 4 foram para a segunda fase, 2 passaram, os outros 2 não. E aí teve a prova de estágio. Essa prova de estágio foi 9 de janeiro, mais ou menos, e a gente colou grau no dia 22. Naquela época, 2014, a gente recebia os documentos logo depois e tudo mais. Então eu só fui dar entrada no CRM em janeiro, só que eu tinha que fazer a prova do estágio se eu fosse fazer dermato. Então eu falei, não vou gastar dezembro, não vou trabalhar em dezembro, mas já estava com plantões de janeiro todos garantidos, né? Então, de medicina do trabalho, de pronto-socorro e por aí vai. Mas a gente sai, e vocês sabem disso, encarando essa vida aí, que a gente não sai pronto para um pronto-socorro, para urgência, para emergência, não sai. Por mais que a gente seja formado em um hospital que tem tudo isso e de maneira absurda, a gente não sai pronto para encarar o mercado. Bom, aí fui para a prova da dermato. Primeiro que em 30 dias, entre a primeira fase e a prova de estágio, eu resumi o tratado inteiro de dermatologia no computador. Eu morei no 61, então quem passou lá em 2014 me viu lá. Eu estava resumindo o livro, porque eu falei assim, eu vou passar essa vaga de estágio, vai ser minha. E o estágio, só para contextualizar, era assim a prova na época, né? Era Era só prova de dermato. Caíam eram 50 questões, 10 questões de clínica e 40 de dermato raiz. E as de clínica eram conhecidas por serem impossíveis. Assim, você não sabia de onde estavam tirando. Não dava nem pra você direcionar, deve ser coisa da santa. Não. Não tinha ideia. Um clássico das nossas provas. Bom, aí nesse meio do caminho, Dr. Cauê Cranhold me procurou. E ele falou queria assim, dermato, né? Ele queria dermato. Aí ele falou assim, Ricardo, por que você não vem fazer nutrologia? Eu tô fazendo nutrologia, tô numa clínica e tudo mais, a gente tá precisando de mais gente aqui. Vai fazer nutrologia, faz a pós de nutro e vem trabalhar com a gente. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, tô no meio do estudo da prova, se eu não passar na prova do estágio, aí a gente conversa novamente. Mas aí acabou que continuou e deu certo, né? E aí eu não fui pra nutro. Mas eu brinco com ele até hoje, eu encontro ele e falo assim, cara, quase que... Foi quase. Mesmo. Mas no fim você vê que os dois caminhos deram certo, né? Sim. Dois bem-sucedidos, mostrando aí o caminho do sucesso, que o sucesso está nas suas habilidades. Fala aí. Eu Você acho. constrói, né? Bom, aí comecei a trabalhar loucamente. Mas na minha cabeça eu vou entrar na dermato, né? E acho que a gente, desde a nossa graduação, a gente não é preparado para as melhores decisões e mais importantes da nossa carreira, né? Então, primeiro escolher a carreira. O que a gente sabe da especialidade antes de escolher a carreira? Ninguém sabe. E quando a gente vai encarar a realidade dessa especialidade? É 10 anos depois que você saiu da faculdade, né? Quando você termina a dermato, você ainda tem que entrar e aí tá caindo num mundo que você não sabe qual é a realidade. Então é bem complexo isso. Eu acho a nossa formação muito falha nisso. Tem muitas outras falhas, principalmente na questão contábil, administrativa, de autoimagem, tudo mais, que eu acho que tudo isso poderia ser diferente na carreira médica. Mas é difícil, né? Falar sobre esse eixo estrutural. E eu acho que é um pouco dessa dor que nasceu o nosso podcast. Porque eu e o Brunão, principalmente quando a gente estava no sexto ano, a gente falava, cara, assim, eu sabia que eu queria clínica, o Brunão falava que eu queria medicina do esporte. A gente precisa conversar com as pessoas e o podcast é uma desculpa que, a gente poderia um dia mandar uma mensagem pra vocês, falar, Ricardo, vamos trocar uma ideia, eu quero conhecer a dermato, mas não é algo tão íntimo como isso aqui que a gente está experienciando agora de você contar todas essas questões que foram de cada um de vocês e tal, e é disso que a galera quer ouvir, né? Então, acho que você está totalmente correto na sua colocação de que é alguma coisa que é deficitária na formação médica e conhecer de vocês o que foi, então. E a dermato, por exemplo, eu imagino que mesmo durante a residência é muito diferente, né, do que é o mercado de trabalho. Muito, na Santa Casa mais ainda, né? Mas que bom que a gente teve a Santa Casa como formação de dermato, que isso é o nosso grande diferencial hoje no mercado, tá? Então, o que a gente buscou, o que eu busquei ali em 2015, né, quando eu entrei na dermato? Bom, esse resultado saiu lá por volta do dia 20 de janeiro, eu trabalhei loucamente com medicina do trabalho, pronto-socorro, mas eu tinha aquela coisa na cabeça, eu vou começar a dermato em março, vai começar o ciclo de residência, eu não posso ser só mais um ali. Mas também você não pode chegar como residente, fazer aquele barulho e simplesmente já criar todo o bode de todos do meio, né? Prego que se destaca leva uma martelada. Exatamente. Então, cara, eu peguei um curso de final de semana, sexta, sábado e domingo, de aplicação de toxina botulínica, de preenchedores e de peeling.
que era um curso para médicos. Qualquer especialidade, quem quisesse pagava e ia e fazia. Eu falei assim, eu vou fazer, porque eu não vou viver de plantão pro resto da vida, eu não vou viver de plantão durante a residência, não tem condições, senão eu vou ser só mais um profissional. E aí fiz esse curso, e aí eu já comecei a fazer residentes, amigos, já comecei a ter uma clientela desde o R1, desde antes de começar o R1. Então, eu locava a sala, ia, atendia, fazia procedimento, eu ia para o interior, atendia no interior, fazia procedimentos no interior, então já comecei a fazer uma clientela desde o início. Na época eu era um herege, né? Porque você fazer um curso de estética antes da residência e tudo mais, não dá. Você tá indo contra todas as leis do universo da dermato e, meu Deus, tá pisando no tratado e cuspindo nele. Mas o Ricardo era discreto. Eu não fazia barulho, eu não chamava atenção. Fazia outros barulhos, né? Às vezes a gente chama atenção por outros fatores. Mas começou a residência, meu primeiro ano, né? Igual ainda é hoje, um ano de clínica médica. Um ano que basicamente eu morei no Hospital Metropolitano, porque eu tinha meta por mês de quanto eu precisava ganhar. Ainda mais no estágio, né? Porque a gente conversou, acho que sobre isso, mas para quem não pega essa parte assim do que significa ser, né, fazer o estágio, fazer a residência, basicamente no caso da dermato a carga horária é a mesma, o que muda é que a residência você tem a bolsa lá do MEC ou da Santa Casa, do Ministério da Saúde, e do estágio você paga no início do ano ali, né, uma parcela que na verdade, pelo menos na Santa Casa até hoje é algo simbólico, mas fato é de que você não recebe nada da Santos, então você tem que dar esses pulos, né? Você parte do -3 ali, né? Porque você não tá ganhando, você vai ter que ganhar de alguma forma. Bom, e aí eu tinha a meta de plantões por mês. Era um pouco loucura a minha meta, né? Eu falava que eu tinha que tirar pelo menos 20, 25 mil por mês. E dava um jeito de fazer isso durante o R1. Então, meu primeiro estágio foi um estágio tranquilo, que é endócrino, depois eu fui pro pronto-socorro, que é um estágio mais pesado. Só que no pronto-socorro, como que você vai trabalhar fora? Então eu falei assim, eu quero meu descanso domingo e segunda, e aí eu emendava 24 horas invertido no hospital para dar plantão. Então foi o mês que eu menos ganhei, foi esse. Só que, cara, eu não torrava. Por mais que pareça que eu torre muito, eu não torro. Então eu sou... Não tinha nem que horas você gastar dinheiro. Não tinha nem tempo para gastar dinheiro. Esse é o problema do médico. Ganha muito, não tem tempo, e quando gasta mal. Então, guardei muita grana, já fiz curso de investimento, comecei a investir. Tinha uns caras da minha turma que também tinham essa pegada, então tinham muitos que estavam nas Forças Armadas, então todo mundo guardava grana, todo mundo investia, trocava muita informação, e fui fazendo isso. Até o meio do R2. No meio do R2, então, julho, tá? Então, março a gente virou, chegou julho, eu parei de dar plantão totalmente. Por alguns motivos. O estalo foi que, na época, tinha uma residente de dermato, se eu não me engano, do HC, teve uma história trágica, ficou doente, da noite pro dia faleceu, assim, uma coisa escrota, e ela só trabalhava. Cara, aquilo veio como um estalo pra mim, falei assim, você precisa mudar um pouco o seu estilo de vida, você precisa curtir um pouco mais, parar de trabalhar loucamente à noite e viver a sua residência, se formar e depois ir pro mercado. Então esse sempre foi um objetivo. Cara, então 1 ano e meio trabalhando loucamente noturno, parei. E aí eu já tinha um volume de clientes que eu conseguia tirar uma grana por mês no particular, com procedimentos e por aí vai. Então isso rodou até o final do R3. Então, e aí o R3 você se dedica pra caralho, é o ano mais difícil da dermato, é um ano que a gente tem que estudar muito, é um ano muito complexo, porque é um momento que você sabe muito, às vezes você sabe mais do que o chefe que você está discutindo o caso, isso é super burocrático. Não, isso acontece porque, assim, se você for pensar, tem um chefe que é chefe de determinada área e você tá lá estudando com a cara afundada no tratado, e às vezes aquele chefe especificamente, ele tá tão focado na área dele que ele não vai saber da última atualização de uma área que não tem nada a ver com a área dele. Então, assim, tá tudo bem. Entendeu? Hoje eu ainda discuto o caso com as meninas que estão no R3 ou que acabaram de prestar a prova do título, porque é quando você está mais dermatologista da sua vida. Eu mando mensagem assim, você tem alguma ideia? Tem alguma doença rara que eu não tô pensando? Porque assim, é quando você tá no estalo da doença rara, quando você tá tudo na ponta da língua. Então é normal, mas às vezes é complexo. Não, essas relações, e agora que eu já, como eu tô na R2, você começa a perceber como as relações profissionalmente, elas começam a ficar mais delicadas do que quando é aquilo que você é acadêmico, e você tem o chefe, ele falou, você respeita e pronto, tal, mas eu acho que
Isso é outro ponto interessante da nossa formação na Santa Casa, muito também dessas questões dos times, a nossa formação de respeito e a hierarquia, as pessoas mais velhas, te traz exatamente o que você falou, né? Esse jogo de cintura, para quando você tá nessa situação, você dá um jeitinho e sai por cima, assim. Mas eu gostei, então, no fim, você tá falando que quando você terminou a Dermato, você já estava inserido nesse mercado do que era atendimento particular, enfim, muito na legal. clínica, na sua clínica. E como que vocês construíram isso? Para você foi parecido ou não? Pra mim foi bem parecido. A única diferença é que eu não guardei esse dinheiro. Ela torrou tudo. Eu não tinha esse gás que ele tinha, eu não dava tanto plantão quanto ele dava. Eu pegava uns trabalhos bem ruins, assim. Então, se eu olhava o saldo final, você falava, meu, não é possível que eu trabalhei tantas horas pra isso. Pegava, né, umas coisas, mas enfim. Gastei tudo, viajei pra caramba, eu tinha 2 férias nos meus 3 anos de residência. Uma era férias, e eu escolhi a minha licença congresso pela duração, porque o Alan... Será que o Alan ouve? Oi, Alan! Um joinha pra você aqui, ó. O Alan não deixava a gente pegar uma semana se o congresso tinha 3... Se fosse quarta, quinta e sexta, ele deixava você pegar a terça. Sim. Ele não te dava a segunda. Então, assim, gente, às vezes congresso na Austrália, você não vai, sabe? Sim. Mas não entende. Então, eu escolhi ali a licença congresso muito direcionada pra isso. Então, eu viajei muito. Mas, assim... eu trabalhava bastante também e eu tenho um grupo, uma rede de amizades muito grande de não médicos também. A partir do momento que você se vincula à dermatologia, começou a ter uma demanda. E eu me recusava a indicar essa demanda. Eu queria pegar essa demanda para mim, porque eu sabia que em algum momento ia criar essa rede que é a rede de um consultório particular, não tem jeito. Sim. E aí, eu comecei a pegar, e normalmente, assim, a Santa Casa nos forma como excelentes dermatologistas do todo. Eu ainda tive a sorte de pegar uma ordem de estágio, na qual eu passei oncocirurgia infantil no começo, junto com triagem, então a gente tinha contato com absolutamente tudo, e depois ficava as coisas com menos volume. Então, no começo do meu R2, eu já tive... pelo menos um contato e o N de pacientes gigante, então eu já me sentia apta para atender coisas básicas, mas eu sabia das minhas limitações, obviamente. E aí começou a ter essa demanda espontânea, externa, e interna às vezes também, algum amigo e tudo mais, e assim, e aí, né? Ninguém ao lado para empurrar isso, minha mãe rádio, então ela não tinha nenhum consultório para falar, vem cá e atende aqui. Ricardo tava terminando a residência. Ricardo tava no Rio de Janeiro fazendo. Ele quase foi. Quase morei no Rio de Janeiro. A gente já conta essa história. Então, você se pegava meio assim, tá, e agora? E aí foi bem. Eu imagino que vocês já devam ter explorado. A gente viu alguns episódios, não todos. Imagino que vocês devam ter explorado sobre coworking médico, né? Em vários dos episódios. E assim, foi realmente o que salvou essa demanda do. Você tem um consultório? Tenho. E tá tudo bem, é isso. Você usou bastante, né? É isso que precisava. Então, eu comecei... No meio também ela vai ficar brava. Eu não largava os meus plantões, nem nada disso, mas eu também não falava não pros pacientes que vinham. Então, assim, o final do R2 e todo o meu R3 foi muito volumoso, tanto de clínica médica como dermatologia, e foi assim... que foi criando. E assim, a principal pilar... Trabalhei desde o final do R2, trabalhei muito como em clínicas populares de dermato, que não precisava de título. E aí eu pegava sábado e domingo de manhã. Nem sabia que existia isso. Como é que funciona? A clínica popular, a gente atende dermatologia, né? E aí tem uns horários muito amplos. Os clássicos das startups de sucesso. Exato. Doutor Consulta e por aí vai. Então você tem agendas de dermato nesses locais e naquela época eles não exigiam que você tivesse um título. Então se você fosse residente você poderia ter sua agenda nesses locais. Legal. E você tinha uma demanda dermatológica muito grande, né? Porque assim, hoje porta de pronto-socorro... Tem muito dermato. A quantidade de lesões dermatológicas ou a busca por questão dermatológica, por mais que não seja aquele o problema principal, é muito alta, né? É muito grande. Então, isso é uma coisa que nos plantões de fora a gente era cobrado muito, então muito colega, mesmo a gente sendo residente R1, já chegava e falava, o que você acha dessa lesão? Poxa, pelo menos a gente
A gente leu o tratado inteiro antes de entrar na dermato, né? Então a gente... Na base a gente sabe, pelo menos a gente tem gosto pela coisa, né? Claro, sim. Mas uma coisa que foi, assim, que mudou muito a minha vida em relação, porque eu imagino que deva ter muito essa questão do síndrome da impostora, né? Assim, nossa, no R2 e eu sou dermato, mas eu não sou dermato. Eu fiz um curso no meio do meu R2 que era um curso de tudo e um curso muito avançado de preenchimento, botox, fio de sustentação. E era um curso que todo mundo falava pra eu não fazer. Não faz porque tá muito cedo, não faz porque você não vai usar agora, deixa pra fazer depois, é muito caro, muito investimento. Eu trabalhei pra isso. E aí eu falei, não, eu vou fazer esse curso, porque eu acho que esse curso vai ser o melhor que eu vou fazer. E eu fui pra Miami, fiz o curso. Só que era um curso para brasileiros em Miami, porque era com dissecção de cadáver e tudo mais. Nesse curso, eu pude olhar ao meu redor, eu saí do universo Santa Casa, no qual você é mais um residente. E realmente, residente tem muito pra aprender, eu não tô falando que não tem. Eu fui colocada num universo no qual as pessoas me olhavam com admiração, porque eu era residente. Porque tinha um monte de gente que não era, que assim, falou, eu quero trabalhar com medicina estética. E a pessoa era médico, ponto, fez pós-graduação ou não, fez alguns cursos e estava lá. Então, eu saí de um universo no qual eu era apenas uma R2 para um universo tipo, nossa, eu não acredito que você é residente, que animal! Nossa, mas você vê doença, não sei o quê, porque a dermato tem muito esses dois caminhos, né? E aí, quando eu fui pra lá, eu olhei e falei, nossa, gente, então, se tem pessoas que nem residência estavam fazendo, ou pós ou qualquer coisa, e estavam lá pra aprender a injetar, eu já tava muito mais à frente em relação à dermatologia mesmo, sabe? E aí, quando eu voltei de lá, eu voltei mais segura, no sentido de, tá bom, eu estou no caminho certo pra dermatologia doença, porque a Santa Casa, né, entrega muito disso, e eu também tô no caminho certo pra parte estética, e essas coisas podem e devem andar em paralelo. Você não precisa terminar a doença para começar a aprender a injetar um botox, não faz sentido, né? Mas é complexo isso. Então, quando eu saí de lá, falei, bom, tá bom então. Agora eu já tenho toda a minha base do básico ali da dermato e já tenho a parte estética, então tá tudo bem. Eu acho que essas são algumas das dificuldades também, ter o prós e o contra de você estar num lugar muito tradicional, tal, de ser muito bem reconhecido, mas para quem às vezes está querendo fugir um pouquinho da curva, às vezes já é mal visto, sendo uma coisa que, na verdade, pelo que você está explicando, fazia total sentido para o momento que você estava vivendo e até outras pessoas lá da residência estivessem indo com você e eu ter se beneficiado disso também, né? E assim, até porque na vida, no consultório, depois a estética e a doença, elas vão andar junto, você vai estar lá e ter esse olhar diferenciado tanto na estética para ver a doença ou então na doença para dar opções de estética para a pessoa e trazer isso junto, né? Então isso começar já na vida de residência já te adianta, porque não é que você vai fazer um stop e aí, vou me formar, vou começar a estética e vou largar tudo que eu aprendi para trás, e nem o contrário, vou só para estética. Então eu acho que isso é interessante de caminhar junto, assim. E aí, vocês já fizeram esse preparo todo. Calma, ainda não. Ainda não tá. Vocês estão ansiosos demais. Mas é isso. O Ricardo começou a atender aqui na Livans, que fica nesse prédio mesmo, né? No nono andar inteiro é um coworking, acho que são 14 salas, né, da Livance. Eu comecei lá durante a residência. Acho que meu grande volume inicial aqui em São Paulo foram principalmente familiares, residentes, familiares dos meninos do time, de atletas, residentes, e que eu fui trazendo tudo para cá. Então, foi dando certo. Tem até uma história curiosa que, no início, eu tinha dúvida se eu ia ficar em São Paulo, se eu ia voltar para o interior. Então, um dia eu abri minha agenda em Poços de Caldas, um sábado de manhã, e tinha uma consulta clínica, e eu estava no início do R2, e de cara eu achei um melanoma. E aí eu falei assim, fudeu, posso falar fudeu? Fudeu. O que eu vou fazer agora? Eu não vou encaminhar, porque eu sempre tive uma regra pra mim, e sempre tentei passar isso pra Camila também, que abraçou fortemente essa regra, que posso não saber resolver, talvez eu não resolva aquele problema, mas eu vou trazer alguém para resolver aqui dentro esse problema. Esse paciente não sai daqui, esse paciente é da clínica. Então o problema dele vai ser resolvido aqui pelo melhor profissional do mundo se eu não for capaz de resolver esse problema. Então, falei assim, poxa, eu vou resolver, na época, eu vou resolver esse problema, uma cirurgia, um fusinho, vou fazer esse fuso, tiro, mando pro AP, se precisar amplia, e cara, e fiz. E fui, chamei as auxiliares todas da minha irmã lá, fui só eu de médico como residente, fiz, tirei, era melanoma mesmo, ampliei margem, fiz o segundo procedimento, e deu tudo certo, resolveu.
E aí você perde o medo, você fala, poxa, por que eu tenho que esperar passar pela cirurgia dermatológica, fazer o estágio inteiro para depois, quando encarar a vida, e fazer um procedimento? Não faz sentido. Eu acho que na cabeça de todo mundo que faz medicina é aquela noite da virada do residente, que vai, nossa, saí, formei, né? Primeira noite da virada é quando você pega o seu CRM, que você acha que, poxa, tô apto, né? Vou enfrentar o mercado aí, vou pro pronto-socorro e vou saber tocar tudo. Cara, não vai ser assim. E da mesma forma, começou a residência, acabou o R1, você vai para R2. Tem a noite do conhecimento? Não tem. É a mesma coisa, só você só tá na frente agora um pouquinho. Né? Então, acho que todo mundo espera, poxa, no fim da residência vou ter a virada, né? Vou entrar para a vida real, acabou a residência. E aí tem aquela pessoa que ou vai inventar uma nova residência, uma nova pós ou alguma coisa para sempre ter aquele pilar de sustentação, exatamente. Ou então quem vai dar a cara a tapa e vai pro mundo, né? Então, a gente tinha essa ideia de não vamos deixar para dar a cara a tapa antes. Isso como amigos, né? Não chegou na parte ainda. Né? Calma. E aí, aqui no nono andar mesmo, comecei atendendo a Livance, e a Livance tem uma conta simples para você fazer, que é o quanto você está gastando com ela, se isso seria o suficiente para você ter seu próprio lugar, né? Então, a partir do momento que você começa a gastar muito em hora de sala e esse valor começa a ser muito alto a ponto você poderia ter sua secretária, seu ambiente e tudo mais, e aí é o momento da virada. E eu trabalhava aqui, nesse espaço hoje todo que é a Renoir, eu subia e tinha uma clínica dermatológica aqui antes, e que eu usava algumas tecnologias aqui. Então, existia um coworking de dermato aqui nesses conjuntos. Então, eu já usava o espaço, já trazia. Então, eu oferecia tudo para o meu paciente. Se tinha indicação de qualquer tecnologia, eu já tinha essa tecnologia desde a residência. Que é uma coisa que, como assim você tem essa tecnologia desde a residência? Não tenho, mas eu tenho. Né? Então, é a regra do você vai resolver o problema. E aí, calhou de no final, eu terminei em 18 de março, fiquei um tempo fora, tem alguns pontos que eu comento já. E aí, a clínica aqui do lado, né, metade da clínica vagou. A Dermato, que era dona daqui, fechou metade do espaço, ficou só com a outra metade. E aí, eu estava aqui no prédio já, subi, procurei a síndica, procurei o corretor e tudo mais, falei assim, eu quero o espaço do jeito que tá. Não deixa desmontar nada, não deixa fazer nada, eu alugo desse jeito. Tudo bem? Tudo bem. Cara, aí eu falei assim, agora é hora de gastar o dinheiro, né? Aquele dinheiro que você guardou e tudo mais, vamos gastar um pouquinho. Mas eu não tenho tempo para ficar gastando esse dinheiro e fazer coisas malucas, porque... Poxa, você ali, sem um volume de paciente, com reforma, pagando aluguel, pagando condomínio e tudo mais, a conta tem que fechar e às vezes não fecha. Então eu falei assim, eu tenho um mês para fazer uma reforma, fiz uma reforma rápida, deu tudo certo, que foi a primeira etapa da clínica. Que nem o Brunão não conheceu essa etapa aí, porque ele era muito jovem na época. E aí começou a funcionar. E na época tinha uma sala só de consultório, tinha uma sala de procedimento e tinha um centro cirúrgico maior, que a gente fazia transplante capilar aqui. E aí eu já falei para Camila, sai da Livance e puxa os seus pacientes para cá. Então a clínica abriu dia 11 de março de 19, em abril a Camila já estava com os pacientes dela aqui. Caramba. Só que nesse meio... tiveram algumas coisas, né? Tipo, no meio da R2, um chefe da Santa Casa falou assim, não, vem atender na minha clínica. E é uma coisa que também hoje é tudo bem, tudo liberado, mas era coisa de herege no passado ali, tanto pro chefe, como assim você está chamando um residente, né? Com tanta gente formando, você está chamando um residente. Então fui atender com esse chefe, operava com esse chefe sempre, e aí depois... Eu tive um devaneio de morar no Rio de Janeiro, aí a Camila ficou no meu lugar nesse chefe, então a gente sempre foi passando uma coisa pro outro e a gente sempre trabalhou muito bem junto, né? Então, teve até uma situação que ela mandou uma foto do irmão dela, desesperada, que, meu Deus, meu irmão tá com melanoma. Tipo, eu falei assim, não, põe um dermatoscópio. Sangue pisado, Camila. Deve ser só um sangue pisado, isso aí, tá tudo bem. Ah, beleza, resolveu. Então, mas nessa primeira clínica, eu acho que eu vi até uma foto no Instagram de vocês, onde tudo começou, era nesse no primeiro bloco aqui. Primeiro bloco que já chamava Renoir? Como já. É que é? Já. A Renoir, basicamente, foi mais uma das minhas loucurinhas. Em 18 eu terminei em março, aí eu fiquei 3 meses fora do país, fiquei 1 mês em Israel e outros 2 meses curtindo a vida, momentos polêmicos, mas esse mês em Israel eu já tinha muita ideia na cabeça do que eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil, o que eu vou fazer profissionalmente, né? Porque você termina a residência, passa no título, aquela pressão gigantesca que é a prova do título de dermato,
e aí de repente você vai ali pro sabático de 3 meses e volta. Voltei, o chefe da Santa que me recebia no consultório dele continuou recebendo numa boa, e aí eu recebi uma proposta de fazer parte de uma clínica popular, tá? Uma clínica estrangeira popular de transplante capilar. E qual que era o objetivo de entrar nessa clínica? Basicamente, aumentar a curva ali de cirurgias, operar muito e mandar ver. Experiência. Exato. Só que, cara, muita coisa errada acontecia, né? Em lugar que não é gerenciado por médico e que só tem o dinheiro como objetivo e tudo mais. Então, conhecer o paciente na hora da cirurgia sem saber se ele tinha passado por uma anamnese adequada, um exame físico adequado, não era legal. Então, chegava muito caso ali que não dava pra fazer o que tinham vendido, que a vendedora bonitona, gostosona tinha vendido, e você operar e ter um resultado legal. Vira Então, Turquia, né? Que não é Turquia que o basicamente. pessoal vai lá, pousa o avião, faz o transplante e vaza. Exato, e tem isso no Brasil, né? Então tem muitas clínicas assim, tem muitos não médicos fazendo transplante capilar. Hoje, basicamente, os preços mais baratos de transplante capilar são todos não médicos fazendo, mas quem quer saber isso, sabe? O homem não preocupa muito com isso na hora de fechar um procedimento, ele quer cabelo, e fim. Bom, aí essa clínica depois decidiu... vira careca de franja lá, né? E aí, essa clínica decidiu abrir no Rio de Janeiro e eu falei assim, tá bom, eu vou. Fizeram uma proposta interessante, falei, vamos pro Rio de Janeiro. Cara, óbvio que não deu certo. Primeiro, que não é muito meu perfil, Rio de Janeiro. A gente fez despedida. Teve até despedida. E aí Eu peguei todos os trabalhos dele aqui em São Paulo. E aí eu voltei e não tinha onde trabalhar. Não, mais ou menos isso. Bom, aí foi um mês a ponto de eu falar assim, não é isso que eu quero pra mim, não é esse tipo de medicina que eu quero exercer, nunca fiz isso, não vai ser agora que eu vou fazer, e simplesmente por melhorar a curva de aprendizado e por aumentar a experiência cirúrgica. Bom, voltei, aí foi onde começou essa parte da clínica que eu contei agora há pouco, né? Tava aqui na Livance de novo, continuei atendendo meus pacientes e surgiu o espaço. E aí foi onde a gente fez toda a obra, começou. Então hoje a clínica do jeito que vocês estão conhecendo aqui hoje, ela é a parte nova, que começou a partir de janeiro agora, que é basicamente o dobro do que era em 2019. Então a clínica fez 4 anos agora, nesse mês. Nossa, que legal. Então o primeiro ano foi um ano difícil, mas eu falo, cara, você quer consultório, você quer tocar a rotina de consultório, você tem que otimizar seus tratamentos, você tem muita opção para fazer, e que isso a Santa trouxe muito pra gente, de pequenos procedimentos e que você pode otimizar seu resultado financeiro ali e ter boa resposta e mandar ver. E aí é sentar a bunda e esperar chegar paciente. Mas tem 2 coisas muito importantes nisso de esperar chegar paciente, né? São cenários muito diferentes em fases da vida. Então, assim, quando você tá no final do R2 e você tem 5 pacientes particulares num mês, cara, isso é muito, isso é animal. Mas se você espera terminar toda a sua formação pra abrir sua portinha, 5 pacientes particulares te frustra muito. Porque, assim, você abriu sua portinha, você construiu aquilo... 5, não fecha a conta. Já é alguma coisa, né? Exato, você já é alguma coisa, você espera mais que isso, e você merece realmente mais que isso. Gastou as reservas pra montar tudo e não tem retorno. Então, assim, uma coisa que foi muito relevante pra nós dois, em fases diferentes da vida, foi que a gente primeiro foi construindo aos poucos essa clientela, e assim, não tem milagre, vai aos pouquinhos mesmo, assim, você tem que entregar um excelente serviço, porque a indicação, o boca a boca é o que vai fazer chegar e é o que vai manter. Eu tenho paciente desde a época da Livance, tenho paciente que está cadastrado como nono andar, isso já faz mais de 5 anos. E esses pacientes, eles vêm e eles indicam. Então, assim, você tem que ter muita paciência, porque por mais que assim, nossa, mas eu sou, e aí fica essa coisa, né? Será que eu sou um bom médico? Mas assim, se você e você começa lá atrás e faz um trabalho de formiguinha e vai aos poucos, você chega lá em alguma hora. É que esse delta, ele é diferente, você sentir é diferente quando você é um residente, no final da residência que seja, ou quando você já passou por tudo, né? Então é muito diferente. E quando a gente estava aqui na Renoir, a primeira Renoir, a gente dividiu uma sala, a gente tinha 100 metros quadrados. A Renoir, que o Brunão conheceu, tinha 100 metros quadrados, uma estrutura totalmente diferente. A gente dividia uma sala, aí tinha um cantinho ali de... Não tinha o cantinho do financeiro. A gente dividia uma sala, tinha o cantinho do financeiro, que era onde o outro ficava quando um estava atendendo, e aí tinha um baita de um centro cirúrgico e uma sala de procedimento.
Aí a gente começou a ter volume. Aí começou a ter volume e falou assim, não, precisa construir uma outra sala. Onde a gente vai construir outra sala? Aí a gente montou uma sala no caminho, uma área que já tava lá meio livre, a gente montou uma sala pra mim. Aí começou a ter volume. Tá, e agora? Desfaz esse centro cirúrgico, faz tudo sala de procedimento. E foi aí, então assim, a coisa foi fluindo aos poucos. Dinâmico, né? É. Eu acho que é isso. Vocês também estavam abertos a... E eu acho assim... Vocês me corrigem se eu estiver errado, Camila, mas o Ricardo parece que ele já tinha essa veia, eu acho que confesso que eu não sabia isso da tua pessoa, mas empreendedor, assim, né, Bruno? Eles, pô, totalmente. cara lá atrás já sempre pensava de uma forma diferente, aí já pensava depois também, né, economizar dinheiro, aí, sei lá, foi pra fora, aí depois voltou, essa questão de mobilizar, de otimizar a clínica, isso tudo é interessante e eu acho que faz total diferença, né, e aí, mas assim... E vocês dois aí? Mas, gente, Agora chegou! a gente vai deixar um episódio só pra isso. Cara, eu não contei. Agora, Já deu quantas horas aí a gente. Mas Essa parte eu não fica pra falei cá. do nome Renoir, pô. O nome Renoir, importante. Não, mas só um comentário disso que você disse a respeito dessa parte de empreendedor. Eu sempre tive outra máxima na minha cabeça que é: você não vai ser explorado por médico. Tá? Eu nunca admiti ser explorado por médico e nunca admiti injustiça na hora de pagamentos e recebíveis e tudo mais. Então, para mim não faz sentido você ali, por toda a questão hierárquica, independente do que for, você ser mal remunerado como médico, sendo competente, às vezes mais competente do que a pessoa que está acima de você. Então, isso eu nunca admiti. Então, acho que a carreira dermato me permite fazer isso sem depender de pessoas mais velhas, o que a maioria das carreiras cirúrgicas não permite. Né? Então, isso é bem complexo ainda hoje. A gente sabe, a gente tem muitos colegas novos, residentes ou recém-formados que são baitas profissionais, cara, e que ganham uma merreca e eles poderiam ganhar muito mais do que isso. Não é nem o proporcional do que é de primeiro, segundo cirurgião e por aí vai, segundo auxiliar e por aí vai, né? Mas o nome Renoir, basicamente, é o seguinte, o que aconteceu? A sala tá falando. Então, 2018, até 2018 eu trabalhei, então, caixa 2. Eu nunca tive PJ. Então, 15, 16, 17, 18, só caixa 2. Na época permitia, eu não tinha... Licença poética. Não tinha nem empresa conjunta no Metropolitano para fazer parte. Isso surgiu depois que eu parei. E aí eu falei, eu preciso ter algum nome, eu não quero que seja o meu nome, eu nunca tive essa ambição, esse ego inflado de falar assim, eu quero Ricardo Ávila, dermatologista, como marca. Nunca quis meu nome como marca. Primeiro porque eu sempre pensei, cara, se um dia esse negócio bombar, brilhar, chegar o Fleury e quiser comprar, tá vendido, entendeu? Cria outra, inventa outra, segue o que eles sugerirem aí de tempo sem inventar nada, mas faz outra. Então eu sempre pensei em alguma coisa que não vinculasse diretamente o meu nome, porque, cara, não dá, uma pessoa só não consegue crescer e bombar sem ter falhas no percurso. Então a ideia foi essa. E aí tem uma amiga que fez cirurgia geral na Santa, que era minha amiga desde o cursinho. A gente começou a fazer uma lista de nomes possíveis. Então, não existe essa palavra. Basicamente, a gente criou, né? Se a gente pegar a palavra, a origem da palavra, a gente pegou uma parte do latim de renovare e criou uma palavra nova. Então foi isso. Aí na época já mandei para um cara que trabalhava com a minha irmã, que trabalhava no marketing dela. Ele desenvolveu a marca, a gente registrou a marca, porque eu já tinha a noia, poxa, eu vou criar a marca, depois chega alguém que quer tirar a marca, vai me cobrar para registrar essa marca. Aquele caos de briga de marcas, né, no país, e deu certo. Aí fiz tudo isso, e antes de anunciar qualquer coisa, eu tinha todos os registros, tudo, CNPJ aberto e tudo mais, e isso foi em agosto de 2018, quando a empresa abriu. Só que ela só foi ter sede própria, né? A sede era Livância até dezembro, em janeiro ela começou a ter sede própria aqui, em março a gente começou. Então foi daí que surgiu. Antes do espaço, então. Já nasceu antes do espaço. Já estava pronta. Já nasceu antes do espaço. Não, e você não tá entendendo. A partir do momento que foi definido o Renoir, todos os possíveis e-mail, Instagram, TikTok, tudo que poderia ter a ver com o nome Renoir, o Ricardo já bloqueava, já pegava pra ele, assim. Eu devo ter uns 27 e-mails de e-mail que eles vão me procurar um dia achando que eu, sei lá, que eu minero criptomoeda, adoraria, e só como proteção mesmo. Então tem Renoir, Instituto Renoir. cafeteria, Renoir, academia, qualquer coisa que tem Renoir associado Ele já tá pegou. registrado. Boa.
Então, tanto de domínio, internet, e mesmo assim a gente nem tem site ativo hoje, que é uma coisa que em 4 anos de clínica a gente não viu essa necessidade de ter um site ativo, que é uma coisa que todo mundo já sai, quer fazer, isso é a primeira coisa para ter. Primeira pessoa, coisa do marketing, você vai conversar com alguém, não, você precisa ter um Instagram e você tem um site, né? Que curioso ouvir de vocês. Então, tipo, a gente não tem site. Antes o site existia, até uns 2 anos atrás, para redirecionar para o WhatsApp só. Então, era isso. Hoje a gente basicamente tem um Instagram da clínica, mas que não está muito ativo, é uma coisa que a gente peca, mas a gente sempre ouve aquela de que Instagram é de pessoas para pessoas, e não basta você fazer da sua clínica, as pessoas não estão aí para sua clínica, elas querem saber dos profissionais que estão lá dentro. Então a gente sempre explorou um pouco mais isso. Quem você votou no BBB. Exato, exatamente. Como é que tá o negócio ali, negócio circo pegando fogo, entendeu? O que você comeu, se era gostoso, se não era. Pra onde você viajou. Exatamente. Então, mas é isso, as pessoas, verdade. os pacientes interagem muito com a gente em rede social, principalmente pela nossa vida extra-consultória. As caixinhas de pergunta, com a vida especialista lá, sempre perguntando. E assim, é muito comum a gente receber encaminhamento de posts polêmicos de outros profissionais, principalmente dermato, e eles querendo consultar com a gente o que a gente acha daquele procedimento. A maioria é um tanto de baboseira, claro, né? Porque é o que mais tem em rede social. Mas a gente está sempre ali à disposição e é aberto e exposto total. A Camila explora um pouco mais isso hoje no marketing pessoal dela, o Instagram dela tem uma assessoria de marketing. Eu tenho um pouco de preguiça, porque eu não gosto muito de aparecer, então isso daqui é uma rara exceção, então sintam-se privilegiados. Já passou essa época, não tenho um pouco de preguiça, sabe? Mas funciona, o Instagram dela funciona como cartão de visita. Né? Então os pacientes entram muito para procurar o que a gente faz, o que não faz. Camila? Quem é Ricardo? Por que eu vou nele e não em qualquer um dos outros 480 mil que tem por aí? Então é mais isso, a gente não procura que um paciente digite Botox e Genópolis e venha aqui, porque a gente não vai oferecer. Esse paciente ele vai querer preço, ele vai querer alguma vantagem, ele vai querer que eu justifique para ele porque ele vem aqui. E a gente não vai entregar isso. Então, fazer o inverso, eu senti a necessidade do meu Instagram profissional, porque senão tava uma coisa muito jogada e pessoal, não é o que o pessoal pesquisa, as coisas que eu posto profissionalmente, não é o que o povo quer saber, mas assim, eles querem saber quem sou eu, e isso tem que estar misturado nas coisas profissionais, mas assim, é pra pessoa X indicar pra pessoa Y, e eu sou assim, eu sou muito consumidora de Instagram, então quando alguém me indica algum profissional, qualquer que seja, eu vou pesquisar no Instagram, eu não vou pesquisar no Google, eu não vou procurar o site, eu vou pesquisar no Instagram. E aí, eu quero que a pessoa sinta algo legal, do tipo, ok, então tá, então eu vou nela. Por que nela? Porque alguém indicou. Não porque eu achei aleatoriamente em algum lugar. A gente até tem esse perfil, mas é muito minoria. Achou no Google, achou em alguma coisa marcada, né? Você sente que chega numa certa intimidade também? Essa pessoa? Chega. Chega falando das viagens, chega sabendo quem é o Ricardo, tipo... Que legal. Eu vou encontrar o Ricardo aqui. Onde ele tava? E assim, como basicamente... Cara, eu não falo 100% porque tem um outro que vem espontâneo que você fica até em dúvida, né? Meu Deus, vou deixar essa pessoa subir na clínica, não vem indicada, né? A gente não explora isso, a gente não paga o Google Ads, não paga nada disso. Nada, Doctoralha, Google AdWords, a gente nunca pagou nada disso. E aí, o paciente chega geralmente indicado, então quase 100% dos nossos pacientes vêm com alguma indicação. Ou indicação médica, então a gente tem muita indicação de colega médico. Eu acho que a gente teve também uma sorte num gap da Santa Casa aí, que foi formar dermatologista, sair da Santa Casa, colocar a cara no mundo e não estar vinculado a uma grande clínica ou alguém por trás ali e que tivesse vínculo com as pessoas mais novas. Então isso encheu a clínica, tá? E aí os residentes, todos da nossa geração, pessoas mais novas, eu tenho chefe hoje da residência que indica paciente para cá. E assim, a gente tem uma máxima, esse paciente veio de algum dermatologista, de algum cirurgião plástico, alguém que faz coisas semelhantes que a gente vai fazer aquilo que ele veio indicado para fazer aqui e esse paciente vai voltar para o médico de origem, que é o mínimo de respeito que a gente tem que ter por esse colega médico. Então, eu tenho pacientes de chefes meus, de chefes que mandam família para cá. Então, isso é muito legal, porque é o que mais traz paciente pra gente, são as indicações. E aí, isso cresce de uma maneira gigantesca. A gente tem hoje no nosso banco de cadastro, né, mais recente, acho que a Camila não está nem a par dessa informação, a gente está com um pouco mais de 2.000 clientes cadastrados na clínica. Nossa.
Então, em 4 anos, é muito grande. E o volume de recorrência de dermatologia é muito alto, né? Esse paciente não vem uma vez só no ano, né? Então ele vem com uma frequência muito grande. Então, e a gente tem um desafio, que é um dia tentar montar uma teia de quem indicou quem foi o caso controle, o paciente zero ali. Então a gente tem muitos esses que vieram por indicação de um e aí indicou vários. Então tem nichos, né? Então a Poli, por exemplo, tem vários pacientes da Poli que vêm aqui que foram indicando entre eles ali. Pacientes das empresas de tecnologia. Os meus, Google, TikTok, Face, porque Todo teve meta o caso tá aqui. zero, teve o caso zero, que foi uma amiga de infância que me seguia no Instagram, e aí, nossa, ela virou dermato, a Vanella gostou, que indicou pra não sei quem, e aí já aconteceu de pessoas se encontrarem aqui, não serem nem da mesma origem de indicação, mas elas são amigas, então isso é muito legal, isso valida muito, né? E eu acho que isso também é secundário ao trabalho bem feito, óbvio, né? Acho que essa é a premissa principal, mas acho interessante porque a gente já conversou com várias pessoas, óbvio que algumas tiveram trajetórias que não são relacionadas a estar lidando com o público, que nem a última que a gente gravou, né? A tia Cris, que ela agora está na Secretaria do Estado de Saúde do Estado de São Paulo, então não tem a ver com essa relação diretamente com o paciente, mas com quem a gente tem conversado. É curioso isso, que apesar de toda essa revolução digital e tal, o boca a boca, ele não dá supera, errado. Não supera E você de jeito nenhum. Tem muito valor você, um conhecido, indicar o trabalho bem feito. Só um parênteses nessa coisa de indicação, eu indiquei um paciente hoje pra vocês, inclusive. A filha do Olívio, que a gente já gravou um episódio junto, ele me mandou hoje, assim. Pô, Brunão, você conhece algum dermatologista bom aí em São Paulo, não sei o que, aí na hora eu já mandei, pá! Inclusive, vou gravar um podcast com eles hoje. Eu falei, nossa, que da hora, velho. E sabe outra coisa muito legal que eu tenho percebido? Por mais que, assim, o Ricardo, ele tenha toda a formação em transplante, por mais que eu tenha todo esse gosto por estética e laser e tudo mais, a gente nunca nicha. E os pacientes não enxergam a gente como nichado. Vai nele que ele atende cabelo. O paciente chega aqui, todo e qualquer paciente, a gente examina o corpo inteiro, fala sobre pinta, monta rotina de skincare, seja para um homem que nunca fez nada e que quer realmente só cabelo. Então, eles não vinculam... Isso é verdade, ó, eu fui esse paciente, viu? Eles não vinculam a gente a uma queixa específica. Então, é assim, vai nela que ela resolve. Isso é muito legal, porque se nichasse, ia limitar, né? Ah, não, mas eu quero pra um laser de não sei o que. Ah, não, ele é só de cabelo. E isso limita. E aí, às vezes, você nem sabe que a pessoa também faz aquilo, porque ela se nicha demais. E a gente tem muito essa de não se nichar. Então, assim, eu já atendi... Essa semana mesmo, eu atendi uma paciente quando ela estava gestante, que foi encaminhada de uma colega obstetra. Ela veio pra cá gestante. Examinei ela com outro foco, obviamente. E aí, depois que nasceu, eu sou médica atualmente dela, do bebê e da mãe dela. A mãe dela era câncer de pele, o bebê era um outro motivo. Então, assim, o fato de não nichar abre a margem para o paciente poder indicar tranquilo. Mas sabe que essa era exatamente a pergunta que eu ia fazer, assim, pra gente se aproximar agora do fim do episódio, porque é muito comum, independente da área, mas na dermato acho que inclusive essa parte da especialização, né? Até fazendo aqui um parênteses, pessoal que me conhece mais próximo, eu tive uma micose numa pós-intermédia, assim, que eu troquei o tênis por... Não sei o que aconteceu, mas quase eu fiz... The Last of Us. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Quase fez um episódio The Last of Us. Não, o termo técnico, eu quero dizer, o termo técnico da lesão formou tipo um biofilme, assim, de fungo, que eu tomava lá os remédios e tal, não deu. E nessa época, eu tinha me consultado lá com uma dermato, não tinha muito que dado certo e tal. E aí, enfim, aí a minha noiva, ela falou assim, cara, tem essa aqui que eu conheço, ela é lá do HC, ela é especialista em unha. E de fato, eu cheguei lá, a mulher me deu ali o caminho das pedras. Minha unha que eu achei que eu ia ter que arrancar, porque só tinha metade dela, ela sobreviveu, entendeu? Mas é no sentido de que existe essa questão hoje de, até na dermato, você pensar que a mulher é especialista em unha, talvez ela faça outras coisas, mas eu fui lá pra resolver essa questão, da mesma forma que eu acompanho em um lugar que faz o cabelo, uma outra tal, e enfim, é legal isso de vocês fazerem tudo aqui, mas vocês acabaram se especializando de alguma forma em alguma coisa? Tipo, quais são os próximos passos de vocês profissionalmente, da clínica?
Tá? Bom, a Camila, ela tá proibida, já deixando aqui todo registrado para todo mundo, de fazer qualquer formação mais, entendeu? Eu queria Ela muito adora fazer mestrado querer- e doutorado. Não faz sentido, cara, nos dias de hoje você fazer mestrado e doutorado se você não tem nenhuma pretensão acadêmica e mesmo assim não é uma coisa legal, a não ser que você tenha muito apreço por isso. Se for fazer isso, vai fazer fora do país, sabe? Não faz sentido fazer aqui, você não tem incentivo nenhum e não tem tempo para isso, né? É muito mal remunerado, é muito, cara, Pouco desvalorizado, atualizado, né? faltou- Exato. Não compensa Não é um a bom função, né? Não vale a pena. Então, cara, ainda mais com pretensão, o fato da gente ser casados, estarmos juntos, trabalharmos Não juntos. falou disso, inclusive. A gente não falou disso. E Vai no final, a gente deixa pro A pessoa vai ter que assistir inteirinho. Gostinho. A galera vai passar pro final, só pra ouvir essa parte. Bom, então, cara, já a gente pensa em ter filhos, pensa em constituir família, aumentar a família e tudo mais. Então, são momentos de vida que hoje, do horário que a gente trabalha, é totalmente incompatível pensar ainda numa formação. A gente pensou já num horário diferenciado para trabalhar na clínica. Então, a gente abre meio-dia e fica até 10, 11, meia-noite. A hora que for, a hora que tiver o paciente, a gente vai ficar aqui. E não faz sentido isso com tudo que eu falei no início, de qualidade de vida e tudo mais. Mas assim, a gente consegue ter isso porque a gente fecha o nosso horário da manhã pra gente fazer o que a gente quiser, né? Então, isso é muito importante, deixar bem planejado tudo que vai fazer. Quais são os próximos objetivos nossos profissionais? Basicamente, é a clínica funcionar sozinha. Basicamente, é a gente conseguir ter a clínica funcionando sozinha e a qualquer momento ela tá funcionando. Hoje a equipe já tem quantas pessoas? Porque... Somos em 7 médicos. Caramba, e todos dermatologistas? Sim, Uma em formação, outros todos dermatologistas. exato. Legal. Então, Uma já seguindo os passos, né? Já tá ali na formação. e hoje a gente tem uma assistente médica o tempo todo aqui que tá fazendo pós de dermato, que é nosso braço direito, esquerdo, pé direito, pé esquerdo, ela faz tudo aqui para ajudar a gente, então isso é muito importante. Cada vez mais a gente percebe que profissionais capacitados para exercerem funções assim administrativas, às vezes a gente não vai encontrar, então a gente precisa ir para uma mão de obra mais qualificada, remunerar ela bem para conseguir exercer isso e ter melhor qualidade, melhor rentabilidade, mas basicamente é fazer a clínica funcionar sozinha. E como fazer isso? Basicamente investindo em tecnologia, que é o nosso grande foco desde o ano passado. Então, e como fazer isso e competir com as grandes clínicas de São Paulo que tem muitos milhões para investir, tem muita grana, tem muita gente forte por trás. Cara, é dar a cara a tapa de novo, é negociar, é usar ali o pouquinho de malícia que tem para conseguir negociar, né? Então... Mas tecnologia se refere, por exemplo, à máquina? Laser, Isso. exato. Ter possibilidade de laser, de ultrassom microfocado, de radiofrequência, de qualquer tecnologia que possa ser executada nem sempre por um profissional médico, pode ser algum outro profissional que trabalhe na clínica e que traga rentabilidade para a clínica, né? Então esse é o objetivo. Cara, mas assim, por mais que eu trabalhasse os 3 anos de residência e mais um pouco dando plantão, juntando grana e tudo mais, você não consegue fazer isso de cara. E não faz sentido você se formar, abrir um espaço e ter uma tecnologia de cara. Então, basicamente, a clínica funcionou 2 anos sem nenhuma tecnologia de ponta caríssima e que pudesse usar isso como brand aí e tudo mais. Então, a partir do 2º ano foi quando a gente começou a investir um pouco mais. Mas como é que funciona esse mercado exatamente? Que apesar de a gente já ter gravado, né, com uma dermatologista, a gente não conversou sobre isso. É algo que, por exemplo, eu imagino que existam diversas modalidades, mas na prática, o que vale a pena funciona assim, você aluga a máquina e num dia você vai ter a máquina aqui para fazer esse procedimento, e se seu paciente tem essa indicação, ele quer fazer, ele tem que vir aqui na quinta-feira de tarde, porque a máquina vai estar aqui, ou se não, não, Pedrão, às vezes vale a pena, algumas você compra mesmo, porque a demanda é grande. E ela se paga eventualmente. O que todo mundo fala nesse meio é que uma hora você vai errar. Uma hora você vai comprar uma tecnologia cara, vai ficar pagando e ela vai virar o elefante branco da sua clínica. Esse é o nosso grande medo. Até hoje não aconteceu. Tudo que a gente decidiu foi certeiro. Então, a gente pegou um ultrassom microfocado que tinha acabado de ser lançado. Na época que, por exemplo, o Ultraform é uma tecnologia que está há muito tempo no mercado, já tinha muito espaço. A gente falou, a gente não vai ter essa tecnologia porque todo mundo tem. A gente precisa de uma nova. Mas aconteceu antes da gente ficar quase um ano alugando o Ultraformer pra sentir.
Porque E a virada de começou, novo, né? Exato. A gente paga tanto pra ter essa máquina por mês, a gente paga tanto de consumível que já dá pra gente pagar a parcela dela, se a gente quiser. Exato. Começou assim. Primeira coisa que a gente fez foi alugar uma máquina de depilação a laser, que a gente aluga até hoje, porque pra gente não faz sentido comprar. O fluxo é esse, tem a depilação, se você quiser fazer a depilação, é nesse dia, o dia inteiro, ponto. A gente sente que pro resto, fora a depilação, isso não faz sentido. O paciente vem e ele quer fazer, talvez não naquele momento, mas ele quer escolher quando fazer. Outra forma de fazer é muito sentido, porque foi uma sorte nossa de uma amiga que ficava uma semana inteira fora de São Paulo, em Minas, trabalhando em Minas. E outra forma dela ficava parado. Então, ficava a semana. Quando a gente ofereceu uma semana, o paciente conseguia se organizar para vir algum dia. Mas se você for colocar na ponta do lápis, se não fosse pela amizade, não faz sentido você alugar uma máquina por uma semana. Tem quem compra em grupo e tudo mais, e aí a máquina fica. Existe isso, ficar 15 dias com você ou uma semana com você. Mas a gente já tá em 2 aqui o tempo todo, com mais um fluxo de outros médicos. A gente estuda muito para escolher qual tecnologia comprar. Com base nessa demanda, então. Com Às base vezes vocês na começam demanda. alugando, pô, deu certo, a galera tá curtindo e tal, dá pra transicionar para o modelo de compra. Exato. E vocês usam, tipo, o estudo da necessidade dos pacientes que vocês já têm pra isso. É isso? Tá. Assim, o objetivo é pegar a necessidade do paciente e também associar o que tem de moderno no mercado e que tá todo mundo fazendo propaganda gratuita pra mim. Mas tem algumas coisas que não tem pessoas fazendo propaganda gratuita pra mim. Então, Ricardo, você tem isso daí aí? Não, eu tenho uma melhor que essa. Então, foi a segunda jogada nossa o ano passado, que foi depois dessa máquina que foi maravilhosa, se pagou em 3 meses, a gente falou assim, a gente precisa de uma máquina que ninguém tem. Então, a gente pegou uma máquina italiana que a gente foi a 5ª clínica do país a receber. Então, basicamente, a gente tinha e ninguém mais tinha. Então, a gente... É o Discover Pico. Ó o Instagram. Aí, ó. Sim, a primeira máquina era o Lift. O Instagram tá funcionando. Inclusive, minha mãe adora. Olha. Mudou a vida dela, né? Mas é exatamente isso. E aí, com o Pico, a gente fez uma jogada totalmente diferente. A gente viu que a demanda... A gente não quer esse paciente que liga e fala, você tem X? Porque às vezes X não vai entregar o que ele procura. Então, se a gente tem a máquina que, no nosso ver, vai conseguir entregar... Tanto é que depois que a gente comprou a máquina, nós 2 viramos speakers da máquina. E depois, porque a gente conseguiu fazer tanto protocolo com base na demanda dos nossos pacientes e a gente colocar a mão na massa... A gente conseguiu entregar resultados incríveis que as pessoas nem sabiam explorar aquilo ainda, sabe? E aí a gente tá sentindo essa demanda e a gente tá tentando, isso é um pouco complexo, mas a gente tá nadando um pouco contra a corrente da brand. Tipo, vocês têm essa que tá super na moda? Cara, não tenho, porque não vale a pena. Não vale a pena, seja financeiramente... Imagino que, às vezes existe essa questão, e aí eu posso até estar tocando num assunto delicado, mas que às vezes as empresas como marca, elas pressionam, e aí é famosa, e você acaba abrindo mão para ter a marca X, na verdade ela nem vale tão a pena. Então legal que vocês estão focados realmente no objetivo do paciente e não qualquer o modo, É né? a dupla aqui, porque eu sou mais emoção, o Ricardo é muito razão. Então, às vezes, eu sou levada por essas, assim, do tipo, não, mas Ricardo, a gente precisa ter isso, como que a gente não vai ter? Ninguém precisa de nada. Mas assim, e aquilo, né? Todo mundo acha que você tem que ter a grana na mão para comprar aquela tecnologia ou aquela máquina e fazer o negócio acontecer. Não, você tem que fazer a máquina se pagar. Então, a partir do momento que a gente teve a primeira, que foi um investimento alto, e que ela se pagou rápido, a gente falou assim, pera, dá pra gente fazer essa máquina se pagar. Quanto que a gente precisa vender por mês dessa máquina, dessa tecnologia? Quanto a gente precisa fazer de negócio com ela para ela se pagar? E, cara, a gente foi na segunda máquina e escolheu uma máquina que custava praticamente 5 vezes mais do que a primeira. E assim, uma pancada. Sim. Tem essa grana para pagar à vista ali? Não vou gastar essa grana para pagar isso à vista de jeito nenhum. Sim. Ela vai se pagar sozinha. E é isso que tá acontecendo. Aí chegou no final do primeiro ano dessa máquina, ela se pagando bem, ela termina de se pagar no segundo ano e já traz lucro para a clínica. Beleza, vamos pegar mais 2 máquinas novas para funcionar sozinho. Então essa tá sendo a virada. Essas o Brunão não sabe o nome. Essa o Brunão não conhece. Mas seja bem-vindo. Essa é pra deixar o abdômen bem seradinho. Sim. Então é eu isso. Já vi são no máquinas, Instagram, são máquinas que funcionam comandadas por uma técnica, que são independentes da gente e que quando a gente for tirar nosso mês ali mais tranquilo, que a gente consegue tirar uma semana... Mês. Eu não sei de onde eu tirei mês. Eu não sei por que ele falou mês, tá bom, gente? Não sei, porque não existe mês. A semaninha de férias ali, a clínica continua funcionando, né? Então, outros profissionais aqui trabalhando, usando o espaço e tudo mais, também é bem interessante.
Então, é um tipo de parceria hoje também com esses outros profissionais que é totalmente diferente do que tem no mercado. Basicamente, a gente escolhe as pessoas que a gente quer que estejam aqui dentro e dá a possibilidade dela oferecer tudo para o paciente dela como se fosse tudo dela, na maior tranquilidade e tendo um retorno saudável, tá? Não é uma exploração. Porque a gente sabe do que acontece nas outras clínicas, a gente sabe o quanto as pessoas são exploradas e camelam para tirar o mesmo que uma pessoa que trata o paciente ali com qualidade, com o tempo e é isso. Não, Bruno, eu vou encerrar o episódio. Calma aí, Mas a gente não... Eu só vou fazer uma conclusão aqui. Uma coisa que eu senti disso, que vocês foram falando desse processo de compra da máquina e de tudo, é que vocês sempre foram médicos antes de ser a máquina e antes de ter tudo. Porque mesmo sem ter toda a estrutura, vocês já estavam lá atuando e ganhando clientela. Então eu vejo muito isso, porque às vezes a pessoa se ancora no produto e aí, por isso que existem esses clientes que ligam perguntando do produto, porque existem profissionais que eles dependem do produto para poder trabalhar, né? E quando você inverte esse processo, você consegue ter uma ética muito maior sobre isso, em quem eu vou indicar, quando eu vou indicar e o que eu vou indicar. Porque aí você tem a autonomia dos seus pacientes, você tem a demanda deles e faz isso de uma forma legal. Então, parabéns para vocês, parabéns por toda essa história, pela essa trajetória juntos. E assim, aconchegante demais esse episódio. A gente ficaria horas aqui conversando. A gente não vai contar, então? Conta. Eu quero saber sua versão. Não, gente, basicamente foi o seguinte, eu e a Camila, então a gente se dava muito bem, a gente sempre trabalhou muito bem junto, a gente sempre trocou muita experiência junto, muita informação de paciente, e aí, um Réveillon aí, eu não lembro nem de que ano foi, teve um evento que ela disse que não aconteceu, que ela não lembra, a culpa não é minha, não é minha. E aí, beleza, foi passando tempos e tempos. Eu realmente não lembro, eu não fui informada disso por uns 3, 4 anos, ainda bem. Não, e a gente brinca com isso, porque basicamente eu ajeitava amigos meus pra Camila amigas, ela era uma coisa nada a ver, assim. E aí a gente começou a trabalhar junto, já tem 4 anos, né? E aí no meio do caminho a gente falou assim, e aí? Até quando vai ficar essa enrolação, né? Eu fui pressionado, basicamente ela me convenceu disso. Mentira. Brincadeira. Não, mas foi mais ou menos essa história, mas basicamente teve uma discussão, uma DR, antes da gente ter um relacionamento. Não, então, era muito foi meio complexo. bizarro. A gente já trabalhava junto, a gente era amigo há 10 anos, a gente tinha muita coisa a perder nessa altura do campeonato. A clínica tinha seus 3 meses. Estávamos trabalhando juntos, só que assim, era muita convivência, era muita admiração, era muita convivência. A gente ficava aqui já até 10, 11 da noite, os dois solteiros. Desocupados. Desocupados. Embora pra onde? Aí você começa a pensar, será que eu tô imaginando coisa? Acho que não, acho que não é isso. E eu não sabia que a gente tinha ficado há 3 anos. Eu não sabia. Eu juro, gente, eu juro. Porque, sabe o que eu fico brincando, porque eu queria conhecer essa história? Porque eu realmente admiro, minha família sempre teve alguma coisa dessa de valorizar essa possibilidade. Minha mãe trabalhava com meu avô, então isso possibilitou eles ter uma relação que é natural. Pô, você vai seguir teu caminho e aí você vai fazer suas coisas, você sai de casa às 7 da manhã, você volta às 7 da noite. Essas 12 horas você não tava convivendo com a pessoa que você tava lá querendo passar a vida e tal. Eu sempre enxerguei muito na minha família essa questão de construir uma forma de trabalho que te permita tá trabalhando com quem você ama, entendeu? E isso é legal demais. Então, por isso que eu queria que vocês conversassem sobre isso, porque é uma coisa que eu valorizo. Então, além de parabéns pela... Mas era um risco, hein? Era um risco grande. Porque se não desse certo, poxa, ia ter clima pra gente continuar trabalhando junto e bem e tudo mais. Um risco, então foi uma conversa... A gente discutiu sobre isso, concluiu que a gente chegou a um jeito. Aquela beleza. super racional. Exato, né? beleza. A gente vai se pegar, mas se não der certo, a gente continua trabalhando junto, beleza? Somos Deu adultos. certo. Mas tem o outro lado da moeda, né? Que Conseguimos deixar a emoção de lado. Foi Isso. uma potência ao trabalho que talvez vocês estivessem fazendo juntos, além de estar se relacionando do termo de vista pessoal, vocês não estariam com a clínica tão estourada como vocês estão hoje, né? Então, aconteceu, era pra acontecer, e é isso. É isso. O golpe tá aí, cai quem quer. Caí, gente. Bom, então, obrigado, gente, mais uma vez por receber. Foi muito gostoso estar aqui. Realmente, o episódio, acho que eu vou ter que dividir em 2 Vai.
partes, porque assim, foi Vai ficar muita pro segundo coisa, essa parte aí. Temos vai que- ficar caralho, legal. Quanto tempo. Vamos embora no papo, E aí também agradecer mais uma vez os nossos colaboradores, né, Brunão? Então nesse episódio aqui, na parte de baixo, tem vários links para você entrar em contato com o pessoal da Caveo para tirar qualquer dúvida em relação à tua contabilidade, seja de uma clínica, da sua contabilidade PJ, pessoal, né, Brunão? Não, já tá chegando as dúvidas e já até ter cliente já convertendo dos tijolos. É isso aí, meu. Então, obrigado, gente, para quem ficou aí nesse papo emocionante e a gente se vê no próximo. Tchau. Até.